há dois tipos de teologia. A teologia da aliança, que é a teologia que Deus, o próprio Deus faz com o homem, que está ali no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 9, que Deus faz uma aliança com a humanidade. Então Deus fez uma aliança com Noé, e Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Sem, ele formou o povo semitas, Cã formou os cananeus, e os cananeus ali são aquele povo ali de Canaã, né, que formou ali o povo de Canaã, onde Israel triunfa e toma a terra ali dos cananeus e expulsa os cananeus. Os cananeus são os povos do sul ali, do povo do Egito. E também Noé gerou Jafé. Jafé é o povo do norte da Europa, da Ásia. Provavelmente quando você estuda a genealogia. Mas existe a outra teologia, que é a teologia do pacto. Essa teologia do pacto é o contrário. É onde o próprio homem faz o pacto com Deus, na qual foi Abraão que fez esse pacto com o próprio Deus. Então, a teologia do pacto. Essa teologia do pacto é a teologia aonde o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele prega muito sobre essa teologia, aonde dá ênfase para uma furada, a teologia da dispensacionalidade. Então, teologia da dispensacionalidade é uma furada, é o inverso da verdade. Estuda, porque você vai ver o que é dispensacionalidade, que você vai ver que é o inverso da verdade. Onde Paulo, nas cartas de Paulo, dá muita ênfase para esse tipo de evangelho, na qual o próprio Paulo, né, nas algumas cartas você vai ver que tem muitas heresias. O apóstolo Paulo tem muitas heresias nas suas cartas. Então, há dois tipos de teologia: a teologia da aliança e a teologia do pacto. A teologia do pacto é o próprio homem que faz com Deus, e a teologia da aliança é onde o próprio Deus faz aliança com o homem. Então, outra hora, nós não éramos gentios, nós éramos descendentes de Sem, de Cã e de Jafé. Nós, o povo da humanidade hoje, nós somos descendentes de Sem, de Cã e de Jafé. Isso é bíblico, isso é teologia pura, é a Bíblia que diz. Então, isso aí tem que ler. Para você prestar atenção, aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 11, fala assim: e Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. Então Jesus veio resgatar quem? Os gentios. A palavra gentil, ela vem do hebraico, quer dizer clã. E a palavra clã significa um grupo de pessoas unidas por um grau de parentesco em comum, definida a um ancestral. Então, para fazer parte ou seja, para ser gentil, você tem que vir de uma linhagem, você tem que vir de uma tribo. E Jesus veio resgatar essa tribo que foi desarraigada, que foi desligada ali na deportação para a Babilônia. Então Jesus veio resgatar. Isso é bíblico, isso é teologia. E quando você estuda aqui no capítulo 1 de Mateus, no versículo 17, que eu não estou em versículo isolado, veja o que o versículo 17 fala. Capítulo 1, versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até na deportação para a Babilônia. Ou seja, Jesus veio resgatar essa tribo, que essa tribo é o gentil. Quer ver? Na deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo são 14 gerações. Então Jesus veio resgatar o gentil. E gentil, a palavra gentil vem do hebraico, quer dizer clã. E para
ser considerado como gentil tem que fazer parte de uma tribo. Então, noutra hora, nós não éramos gentil, mas sim nós éramos semita, ou cananeus, ou descendente de Jafé. E quando você estuda a genealogia, você vai ver que Sem, ele gerou os semitas, que são aquele povo da China e da Índia. Cã, ele gerou ali o povo do sul, que provavelmente são o povo do Egito, e Jafé são o povo do norte, que ali da Europa e da Ásia. Então, calma aí, Lúcio, você está falando bobagem, bobeira, você está inventando coisa, não. Aí você tem que ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 4, que diz assim: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Então Pedro tomou a frente, né, e falou naquela transfiguração do rosto de Jesus. Fala assim: Senhor, é bom que estamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou seja, 3 igrejas. Um para ti, que Jesus transfigurou no Evangelho dos gentios, que Jesus veio resgatar a tribo que foi desregadas ali na deportação para a Babilônia. E fazemos um para ti, outro para Moisés. Jesus transfigurou no Evangelho para os hebreus e outro para Elias. Então, Jesus transfigurou no Evangelho de Elias, que são os cananeus, os semitas. Então nós servimos outra hora Baal. E falar em Baal, a igreja de hoje, estou falando do mundo lá fora, não falo da igreja de hoje, ela serve Baal, não serve a Deus, o Criador dos céus e da terra. Hoje em dia, o altar da igreja, ela serve a Baal, não a Deus, o Criador dos céus e da terra. Aí você tem que ver, entender e compreender. Isso que eu estou falando é bíblico. Por quê? Porque Baal é o Deus Sol, é o Deus Trovão, Deus da chuva, Deus da fertilidade e Deus da agricultura. E hoje, a igreja de hoje serve a Baal, não a Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas para concluir o que eu estou falando, aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, fala assim: e veio para o que era seu e os seus não receberam, ou seja, os gentios. Mas quanto aos que receberam, versículo 12, 1:12, mas quanto aos que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome. Então, todo aquele que receberam Jesus, o Cristo, o Messias, ele foi feito filho de Deus. Filho de Deus. Vamos só para concluir aqui no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 9, aqui fala da teologia da aliança. Da teologia da aliança. Então o próprio Deus, ele faz uma aliança com a humanidade, com o povo semitas, com o povo de cananeus e com os descendentes de Jafé. Aqui no capítulo 9 de Gênesis, versículo 9. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e a vossa semente depois de vós. Então Deus tem uma aliança com a humanidade. E essa aliança foi de mandar seu Filho Jesus. E aqui está no capítulo 12 de Gênesis, a teologia do pacto, onde o próprio Abraão faz um pacto, o pacto com o próprio Deus, na qual esse pacto foi o seu filho Isaac. Então, há 2 tipos, voltando a 2 tipos de teologia: teologia da aliança e teologia do pacto. Essa teologia do pacto é a teologia onde Paulo, nas suas cartas, dá muita ênfase para heresias, nas qual o apóstolo Paulo tem muita heresia nas suas cartas, sim, e aonde dá ênfase para essa furada, a teologia da dispensacionalidade. Essa teologia da dispensacionalidade é o inverso da verdade, é furada, tá? Que Deus abençoe você.